31 de outubro. Não vou falar sobre o Halloween. Vou falar sobre um outro acontecimento muito importante para a história dos evangélicos. Isso mesmo, vou falar sobre a Reforma Protestante. O marco inicial da Reforma Protestante se deu em 1517, ou seja, no século XVI, no dia 31 de outubro daquele ano, quando Martinho Lutero, que foi o proponente da Reforma, ele afixou na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses contra as indulgências católicas. Lutero, ele foi um homem que no passado vivia perturbado. Ele não estava seguro da sua salvação. Ele, na época, influenciado pela religião, ele entendia que a salvação podia ser conquistada, ele podia ser salvo pelas obras, o que é contrário às Escrituras. Então, tudo que diziam para ele, tudo que ele aprendeu que ele tinha que fazer para agradar a Deus, para conquistar essa salvação, ele fazia. Se era penitência, como orar nu na neve, ele fazia para punir o seu corpo, para o perdão dos seus pecados. Se fosse, por exemplo, sair da Alemanha, ir a pé até Roma para conhecer o Papa, ele fazia como fez. Mas nada do que ele fazia trazia para ele conforto, segurança de vida eterna. Até que um dia, ele agora já professor de teologia, ele era um monge agostiniano, ele estudando a carta aos Romanos, para poder lecioná-la depois, ele viu Romanos 1,17 que dizia, e que diz nas nossas Bíblias, o justo viverá pela fé. E o Espírito Santo iluminou naquela hora. E ele percebeu que a salvação não é por meio das obras. Nós não somos salvos porque nós fazemos obras de justiça que vão agradar a Deus. Não. A salvação é por meio da fé em Jesus Cristo. O justo viverá ou terá a vida eterna pela fé. Fé em quem? Fé apenas em Jesus, porque a salvação não é de obras ou pelas obras, mas vem pela graça de Deus. É um dom gratuito de Deus e nós tomamos posse dessa graça através da nossa fé em Cristo Jesus. Então ali se deu a Reforma Protestante. Lutero, ele desenvolveu 95 pontos, 95 teses, onde ele rebate essa doutrina equivocada de que a salvação era pelas obras. No tempo de Lutero, a igreja vigente maior naquela época dizia, por exemplo, que você podia comprar a sua salvação. Então você adquiria pagando. Tinha a venda de indulgências, que era uma carta de perdão. Então, se você quisesse o perdão de Deus, você tirava o dinheiro do bolso e pagava por aquele perdão. Só que a Bíblia diz o oposto, que o perdão, ele foi comprado por Cristo e ele é dado a nós de graça por meio da fé. Tinha até um vendedor de indulgências muito famoso naquela época, chamado John Tetzel, que ele dizia que se você colocasse uma moedinha na caixa, a hora que a moeda soasse, a alma no purgatório de um parente seu que havia morrido no passado e estava no purgatório preso ali, ela era solta e ia direto para o paraíso. Ou seja, você comprava não só a sua salvação, mas podia comprar a salvação de um parente seu. E aí Lutero diz, olhando para as Escrituras, que não era assim. A salvação, ela é dada pela graça por meio da fé. Então, ali começa a reforma, Deus abençoa, a reforma começa a se espalhar por toda a Europa, outros homens Deus usou como reformadores, como Calvino, como Beza, como também Zwinglio na Suíça e assim por diante. E a tradição reformada trouxe para nós pelo menos 5 fundamentos da reforma. Sola gratia, a salvação somente pela graça, sola fide, somente pela fé, sola escritura, ou somente a escritura é fonte de autoridade e é suficiente para nós. Solus Christus, Cristo é o cabeça da igreja, Ele é o único Salvador e só lhe deu glória, a honra, a glória
deve ser apenas a Deus e nós devemos viver uma vida doxológica, ou seja, para a glória de Deus. Então, são os 5 solas da Reforma Protestante e que nós, como igreja, devemos fundamentar a nossa vida nesses fundamentos. Aquilo que se dizia no passado, igreja reformada sempre reformando, é uma verdade que nós devemos lembrar hoje ainda. E quando se diz essa frase, muitas pessoas dizem ou entendem que a gente precisa sempre estar reformando a igreja no sentido de trazendo novidades, trazendo coisas que pessoas do passado não falaram, não trataram. Não é nada disso. Igreja reformada sempre reformando a ideia de que a igreja em todas as épocas precisa voltar para a pureza, porque a reforma protestante foi isso. Então, meus irmãos, igreja reformada sempre reformando, que nós possamos sempre nos voltarmos para a pureza do Evangelho e possamos sempre ficar firmes nesses 5 solas. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a igreja protestante, que Deus abençoe cada crente e que nós possamos nos manter firmes na palavra do Senhor. Meus irmãos, grande abraço para vocês e feliz dia da Reforma Protestante.